Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso Contraturno Digital. Eu sou Eberson Cardoso, serei o seu professor nessa aula de História. E vamos lá dar uma olhada no tema da nossa aula de hoje? Olha aí o tema da nossa aula aparecendo aqui no cantinho da tela com o título Afinal, de quem é o poder? E o objeto de conhecimento é o período regencial. Isso mesmo, hoje nós vamos falar sobre o período das regências na história do Brasil. E sem mais, vamos lá para a nossa aula de hoje. Então vamos lá, pessoal. A gente vai falar sobre o período regencial, que é um período que foi de 1831 a 1840. Mas antes, vamos lembrar o seguinte: o Brasil hoje é uma república presidencialista. Nem sempre foi assim, mas hoje, nessa forma de governo que nós temos, quando um presidente renuncia ao cargo ou ele é destituído, vamos ter ali a figura do vice-presidente que vai assumir o poder. Caso ocorra algum impedimento para a posse desse vice-presidente, vamos ter o presidente da Câmara dos Deputados, vamos ter o do Senado ou até mesmo do Supremo Tribunal Federal, que vai assumir o cargo em caráter provisório até que uma nova eleição defina o novo presidente do Brasil. No início do século XIX, nós vamos ver o Brasil sendo uma monarquia, e o poder durante essa monarquia era transmitido hereditariamente. Em abril de 1831, nós vimos Dom Pedro I abdicando o trono em favor do seu filho, Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos de idade naquele período. No entanto, de acordo com a Constituição da época, o parente mais próximo do imperador, com mais de 25 anos, deveria assumir o poder. Como nenhum outro membro da família real estava habilitado a ocupar o trono no lugar do jovem herdeiro, o Império do Brasil passaria a ser governado temporariamente por 3 regentes. Após pouco mais de 2 meses da abdicação de Dom Pedro I, vamos ver deputados e senadores se reunindo em uma Assembleia Geral e elegendo aí a regência trina permanente. E olha só, depois de empossada, as autoridades dessa primeira regência começaram a adotar medidas, como, por exemplo, a expulsão dos estrangeiros do exército, extinguiu o exercício do poder moderador temporariamente, anistiou também todos os presos políticos do país, além disso, a regência determinou a reintegração de todos os ministros brasileiros que haviam sido demitidos por Dom Pedro I, um pouco antes da sua abdicação. Esse conjunto de medidas procurava suavizar toda a agitação política da época. Com o fim do recesso parlamentar, uma nova eleição indireta realizaria a escolha dos membros da chamada regência trina permanente. Já nesse pleito, observamos a formação das principais tendências ou grupos políticos que teriam espaço ao longo de todo o período regencial. E olha só, nós vamos ver então, dando origem ali a 3 grupos importantes dentro desse período regencial. Vamos ver os liberais moderados, que representavam a aristocracia rural, defendiam o estabelecimento da monarquia constitucional e eles também dominavam a vida política daquele período. Vamos ver os liberais, que eram os liberais exaltados, e eles eram ligados às câmaras médias urbanas, mas também tinham vínculos com grandes proprietários rurais. A principal reivindicação desse grupo era a monarquia federativa, uma forma de governo que garantiria ali a autonomia das províncias. Mas também vamos ver alguns integrantes desse grupo que também defendiam aí a instauração das repúblicas, que seriam os restauradores. Olha só, e esse governo regencial adotaria medidas decisivas para a construção do Estado Nacional Brasileiro e agia de acordo com os interesses das elites provinciais naquele período. Por isso, as reivindicações de autonomia para as províncias esteve bastante presente nos principais debates políticos e nas insurreições que marcaram ali o período regencial. Diante deste contexto, a regência instituiu o Ato Adicional de 1834, que reformava a Constituição de 1824 e conciliava o objetivo
de garantir a unidade nacional com a autonomia desejada pelas elites provinciais. O ato também criou as Assembleias Legislativas Provinciais, por meio das quais as províncias poderiam decidir ali questões que antes eram atribuições do governo imperial, como a criação de tributos e as instruções públicas. O ato adicional também substituiu a regência trina pela regência una. A partir de agora, nós vamos ver ali a regência una surgindo. Entre as mudanças introduzidas pelo Ato Institucional de 1834, criaram no Brasil, que naquele tempo era uma monarquia, um modelo de governo que ficou conhecido como uma experiência republicana. O país passaria a ser governado por uma pessoa eleita pelo voto secreto e com mandato de 4 anos. A criação das Assembleias Provinciais também representou uma experiência federativa, geralmente associada aos regimes republicanos. Essas reformas desagradaram os mais conservadores, que eram contrários à autonomia das províncias. Assim, 2 grupos políticos vão surgir. Os dos regressistas, que defendiam ali um governo forte, centralizado, e o dos progressistas, favoráveis à manutenção das reformas liberais. Em 1835, o padre progressista Diogo Antônio Feijó venceria essas eleições para a regência una. O padre Diogo Antônio Feijó começou sua carreira política lá na década de 1820, ganhando notoriedade com a criação da Guarda Nacional durante a regência trina em 1832. Vamos ver ele criando polêmicas ao defender o fim do celibato do clero com a forma de regenerar a conduta dos padres que viviam em concubinato. No aspecto político, sua regência ficou marcada pela autonomia conseguida pelas províncias. Também foi sobre a sua administração que 2 principais grupos políticos do período imperial se formaram. Vamos lá ver quais foram esses grupos. Olha só, vamos ver os progressistas, que era um grupo moderado, defensor de alguns preceitos liberais, sendo formado em sua maioria por grupos sociais intermediários, urbanos, clérigos e proprietários do sudeste e sul do país. Eram ainda adeptos da autonomia das províncias, dando menor poder ao governo central. Durante o segundo reinado, esse grupo daria origem aí ao Partido Liberal. Vamos ver também os regressistas, que se caracterizavam pelo conservadorismo, defendendo o fim do Ato Institucional de 1834 e o combate à descentralização política do país naquele período. Suas fileiras eram engrossadas por grandes proprietários rurais, principalmente do norte, comerciantes, magistrados e burocratas do Estado. No reinado de Dom Pedro II, formariam ali o Partido Conservador. O período regencial de Feijó também foi marcado pela eclosão de diversas revoltas provinciais, que ameaçavam dividir o jovem Estado brasileiro em diferentes repúblicas independentes. Estavam em disputa um modelo centralizado de poder, defendido pelas elites ligadas ao governo imperial, e um modelo federativo, que defendia a autonomia para as províncias. Vamos ver várias revoltas surgindo durante esse período regencial do governo de Feijó. Vamos ver, por exemplo, a revolta da Farroupilha, vamos ver também a Balaiada. Outra revolta importante deste período foi a Cabanagem. Também vamos ver a revolta dos Malês, acontecendo durante esse período regencial de Feijó, além da Sabinada. Todas essas revoltas que aconteceram durante este período colocavam em perigo a integridade territorial do Estado brasileiro. As rebeliões expunham também as tensões fortes, as tensões sociais no interior do país, onde a maioria da população era vítima da pobreza e da violência da escravidão. Acusado de não se esforçar para conter essas rebeliões, Feijó só viu uma saída: renunciar ao cargo, e em seu lugar assumiu o regressista Pedro de Araújo de Lima. O período regencial estava chegando no final, mas a gente vai ver isso lá numa próxima aula, porque agora a gente vai para o aplicando. Vamos lá?
Então vamos lá, pessoal. Olha a questão aparecendo aí na telinha para vocês. E ela diz o seguinte, ó. Quais foram os principais grupos políticos que existiram durante o período regencial? Olha só. A letra A diz que eram os restauradores, liberais moderados e liberais exaltados. A letra B diz o seguinte: restauradores, liberais republicanos e liberais exaltados. A letra C nos diz que é restauradores, liberais moderados e liberais republicanos. E a letra D, republicanos, liberais, moderados e liberais exaltados. Qual seria a resposta correta? Vamos ver se você consegue acertar? Olha só a resposta correta aparecendo aí. É a letra A, restauradores, liberais moderados e liberais exaltados. Vamos lá para o nosso comentário da questão, que diz o seguinte, ó. Os principais grupos eram restauradores, formados por comerciantes, portugueses e funcionários públicos, e desejavam que Dom Pedro I voltasse ao país e assumisse o trono. Vamos ver também que eles faziam parte do grupo do Partido Português e eram contrários às reformas sociais e econômicas. Os liberais moderados, que representavam a aristocracia rural e defendiam o estabelecimento da monarquia constitucional, e os liberais exaltados, que eram ligados às camadas médias urbanas, mas também tinham vínculos com grandes proprietários rurais. É isso aí, pessoal. E agora a gente vai lá para as nossas considerações finais. Então vamos lá, pessoal. Vamos relembrar o que nós vimos na nossa aula de hoje. Olha só, na aula de hoje nós falamos sobre o período regencial, um período da história do Brasil que foi de 1831 a 1840. Nós vamos ver que este período acontece porque Dom Pedro I abdica do trono em 1831, deixando o trono do Brasil para o seu filho, Pedro de Alcântara. Mas ele tinha apenas 5 anos, não podia governar o Brasil segundo a nossa Constituição. Não foi isso que nós vimos? Então, para resolver o problema, foi criado o período regencial, que é justamente o período em que nós vamos ter as regências no Brasil. Vamos ter 2 formatos de regência. Vamos ter a regência a trina permanente, regência trina permanente, e a regência una. Vimos também que durante este período da regência, grandes revoltas aconteceram pelo Brasil, colocando em perigo, colocando em risco a integridade territorial desse novo Estado que começava a surgir naquele período. Também vimos que este período regencial acabou contribuindo para o fortalecimento de grupos políticos que iriam continuar aí durante um longo período, até mesmo depois do fim da monarquia brasileira. Mas isso vai ser assunto para outra aula, viu? E olha, não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal do YouTube e siga a gente lá nas redes sociais, @Contraturno Digital. Agora o professor Eberson se despede de você, esperando encontrá-lo numa próxima aula do nosso Contraturno Digital. Até a próxima!